Neste vídeo abordaremos sobre o controle de fluxo na linguagem Java. Então, o controle de fluxo permite com que executemos, seletivamente qualquer tipo de tarefa. Ou seja, se não fosse controle de fluxo, um programa poderia apenas executar uma única tarefa, uma única sequência de tarefas. Então, o controle de fluxo permite com que criemos condições, criamos o que nós chamamos de interações dentro do nosso programa, ou seja, repetir várias vezes uma determinada instrução, quantas vezes eu achar necessário. Nós temos 4 tipos de classificações, podemos assim dizer, sobre os tipos de controle de fluxo. Então, por exemplo, nós temos para tomadas de decisão, onde eu utilizo o if, then, else, eu tenho o switch case, tenho os laços ou repetições que são compreendidos por for, while, do while. O apontamento e tratamento de exceções, que nós veremos mais à frente, no capítulo que trata especificamente do controle de erros, com tratamento de exceções, onde eu utilizo também o try, catch, find, e o throw. Nós temos também outros tipos como break, continue e label, bem como também o return. O if else, no caso, nós podemos utilizar basicamente que ele é composto de quê? Eu tenho uma condição, onde essa condição eu digo o que eu quero verificar. Caso seja verdadeiro, eu executo as rotinas, as instruções que estão contidas aqui dentro. Observe também que eu posso também compor por if, a condição, e executar o que está dentro daquela condição. Mas também eu posso colocar else if, um termo composto que é o quê? Indica o quê? Se não se. Ou seja, se eu dizer que isso não é verdade, então, se isso for verdade, execute o que está contido dentro do se não se. Se não, ou seja, então, nós podemos dizer o quê? Execute isto aqui. Ou seja, se nenhuma das condições forem obedecidas, nós executaremos o quê? A condição que está contida no else. Agora, observando o exemplo. Eu tenho o valor do salário, onde o valor da condição, que é um booleano, o que eu fiz aqui de diferente? Eu atribuí o resultado dessa verificação. Então, nessa condição, por exemplo, se o salário for maior do que 1000, que não é verdade, nesse caso teremos o quê? Um valor falso. Tá? Falso. Então, se nesse caso for falso, se a condição for verdadeira, ele imprimirá que merece aumento. Se não, imprimirá o quê? Que ele merece trabalhar mais. Nesse caso, imprimirá que ele merece trabalhar mais. Por quê? A condição aqui não é verdadeira, logo. Então, se não, imprimirá esse conteúdo aqui. Agora nós temos também o switch case. O switch case é muito interessante quando você tem a necessidade de simplificar as verificações. Eu particularmente não gosto quando você tem uma lógica muito grande, dada a condição que você aplicou. Então, por exemplo, o switch aqui nesse caso, eu posso utilizar uma expressão que é um valor inteiro, eu posso verificar. Caso seja 10, caso seja 20, caso seja 30, faça alguma coisa. Então, necessariamente, o valor que vem aqui para cá, ele tem que ser inteiro. Então, caso seja um determinado valor, faça alguma coisa e saia da minha estrutura do switch. Observe o seguinte, se você não colocar o break, o que vai acontecer? Ele vai fazer com que as condições sejam executadas dessa forma, até ele encontrar o próximo break. Então, toda condição que você coloque, por padrão, indica que você coloque o break ao final daquele case. Se observar também, no exemplo a seguir, nós temos o quê? Que a opção informada é 2. Então o valor da opção é 2. Caso seja uma das opções aqui, neste caso, nós temos aqui, caso seja 1, faça tal operação. Então o switch case é muito indicado para o quê? Para operações bem pontuais, dado uma condição. Nesse caso, nós não temos o case 2, supondo que nós não temos o valor, a condição para o caso você informe o valor 2. Então, o que ele vai acontecer? Ele vai cair na situação de default. Tá? Vai cair na situação de default.
Então nós temos também o for, que indica. O for permite o quê? O for indica o quê? Para cada vez, né? Para cada vez que eu passar dentro de uma estrutura de um loop, ou seja, de uma iteração, ou seja, uma situação que demanda uma recorrência, o que vai acontecer? Eu vou definir uma expressão para inicialização, ou seja, eu posso declarar variáveis que serão utilizadas dentro desse contexto. Observe que Java, assim como C Sharp, se difere de C, C++, pelo seguinte. Muitas vezes você tem que declarar, isso claro, depende do compilador, você tem que declarar a variável fora do for. Nesse caso, Java permite com que você declare dentro do for. Tá? A condição que é, para cada passada, né, ou seja, para cada iteração, será verificada essa condição. Né? Ou seja, uma condição que pode ser usada como condição de saída do for, da estrutura do for. E finalmente a expressão na qual você pode utilizar geralmente para o quê? Para o famoso pós-incremento. Né? Agora, observando fora aqui, nós temos um vetor, né? Um array que nós veremos mais a seguir. Um array de 10 posições. Esse array, na posição 2, recebe 20, na posição 3 recebe 30, na posição 4 recebe 90. Onde eu inicializo a variável, assim como eu falei para vocês, eu faço uma verificação baseada onde o i deve ser menor do que o quê? Que o tamanho do vetor. Então o vetor também tem uma propriedade chamada length, na qual você consegue identificar o tamanho daquele vetor. E eu faço aqui, no caso, o pós-incremento. Então, para cada item contido no vetor, será impresso o seu valor. Neste caso, como temos um vetor de inteiros, né, as posições 0, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 terão o valor 0. Né? Ou seja, somente as posições 20, 30 ou 9 tiveram valores inicializados. Logo, terão valores correspondentes a 20, 30 e 90. While. While significa o que em português? Enquanto. Enquanto estiver obedecendo uma determinada condição, faça alguma coisa. Basicamente é esse conceito. Então ele só vai entrar aqui caso ele obedeça a condição. Tá? Ou seja, quando você utiliza o while, né, na entrada do while, né, você já tem uma condição de guarda que identificará se você vai poder ou não já entrar no while. Então o while permite uma abstração que identifique o seguinte: enquanto você estiver fazendo alguma coisa, né, enquanto estiver obedecendo a condição, faça aquela determinada rotina. Ou seja, ele traz um pouco mais de naturalidade na lógica quando você quer dizer enquanto alguma coisa está acontecendo, ou seja, está obedecendo aquela condição, continue fazendo aquela rotina. Né? Muitas vezes utilizamos a combinação de while com a condição já diretamente colocada que é true, ou seja, while true. Muitas vezes, observando os slides anteriores, nós utilizamos o for. O for também é muito útil. Na liturgia podemos encontrar que o for muitas vezes é mais rápido, né? Muitas vezes é mais rápido do que um while. Né? Isso depende muito da implementação da linguagem em si. Agora, nós temos também o do while. O do while permite o quê? Que você já comece a fazer alguma coisa e depois verifique a condição. Então, nesse caso, ele começa fazendo alguma coisa, executa pelo menos a primeira iteração e aí é verificada a condição de guarda, determinando se é possível ou não realizar a próxima iteração. Então nós temos aqui a inicialização do valor com 0, enquanto o valor i de for menor do que 5, você terá a impressão da mensagem indicada. Né? Neste caso ele começou com 0, já imprimiu e, por sua vez, a condição ainda é obedecida. Então quando for i menor que 5, você terá a impressão da mensagem que é o valor da variável i corresponde ao valor de acordo com a iteração que ocorreu. Nós temos também o break.
O break indica uma quebra, ou seja, uma quebra de um determinado laço. Então, por exemplo, eu tenho dois fors. Ou seja, dentro de cada for ocorrerá uma iteração. Então o primeiro for, né, ele vai de 0 a 5. Né? Assim como o segundo for também vai de 0 a 5. Podemos observar o seguinte: quando ocorrer essa condição, o var2 for igual a 2, ocorrerá a quebra dessa iteração. Ou seja, esse for aqui será quebrado, permitindo com que o for de fora, né, vá para a próxima iteração. Ou seja, provavelmente nessa lógica, toda vez que for var2 chegar ao valor 2, será quebrado e, por sua vez, o for de fora aqui, né, onde tem a variável var1, irá para a sua próxima iteração. Agora eu tenho o continue. O continue permite o quê? Diferente do break, ele não faz a quebra. O que ele faz? É como se ele pulasse aquela determinada iteração. Então, por exemplo, se o var2 for igual a 2, ele vai pular para a próxima iteração, evitando com que o quê? Não seja impressa essa mensagem. Então, se você observar o uso de break continue, certamente você utilizaria uma variável para, enfim, determinar uma condição e efetivamente fazer o quê? Evitar que, por exemplo, imprima uma mensagem, execute parte da lógica contida dentro da iteração do for e assim por diante. Agora, nós temos também o return. O return utilizado dentro de um método ou uma lógica qualquer, ele evita o seguinte: você está executando essa sequência. Quando for obedecida, por exemplo, nesse caso, a condição da variável t aqui, que será, no caso, verdadeira, o que ele vai fazer? Ele vai terminar a execução. Observe o seguinte: o return, geralmente eu utilizo quando tem um determinado tipo de retorno. Né? Nesse caso, void não tem tipo de retorno, mas eu posso usar o return. Utilizando o return, eu indico o quê? Nada. Ou seja, eu coloco return, ponto e vírgula. Isso indicará o seguinte, que ao chegar naquele ponto, deverá terminar a execução do método. Tá? Então, return pode ser usado dentro de um for, dentro de um case, em N situações. Sendo que, quando eu tenho um método que retorna void, no caso, né, ou seja, não há retorno, eu devo informar return, ponto e vírgula, no qual vai me indicar o término da execução. Eu recomendo fortemente, pois, se você utiliza o return, você automaticamente já está, ou seja, implicitamente, dizendo para a máquina virtual Java que, ó, terminou a execução daquele método. Né? Logo, utilize o return para agilizar, né, e evitar com que continue o processamento ou uma série de verificações na sua lógica, né, ainda mais quando você tem lógicas, né, que tem muitas condições. Então evite, né, a recomendação aqui é que evite gambiarras. Utilize os controles de fluxo adequadamente para que você consiga êxito, né, obtenha êxito na execução da sua lógica e com alta performance. Tá?